sou Nicolas Omori, faço Engenharia Mecatrônica na Escola Politécnica da USP. E, em parceria com esse departamento e sobre a orientação do professor Dr. Arthur Melani, apresentar um projeto de iniciação científica sobre detecção de falhas em turbinas eólicas utilizando técnicas de inteligência artificial não supervisionadas. E quando se fala de turbinas eólicas, segundo a Agência Internacional de Energia Renováveis, houve uma tendência mundial de crescimento. Segundo essa mesma agência, houve um crescimento global de 200%, alcançando os incríveis 900 gigawatts. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que esse crescimento é ainda maior. Vê um crescimento de 1000%, alcançando 24 gigawatts. E com esse cenário, observa-se um desafio quanto à manutenção dessas máquinas. Uma vez que, ao passar do tempo, essas máquinas sofrem desgastes, afetando diretamente o desempenho dessas máquinas, devido a desgastes físicos, climáticos, de temperatura, de choques mecânicos com o próprio vento, sendo necessário a manutenção dessas máquinas em um certo período. E pensando na melhor otimização da manutenção dessas máquinas, o objetivo dessa iniciação científica é justamente tentar prever quando que essa máquina vai falhar, utilizando técnicas de inteligência artificial não supervisionadas. Nessa pesquisa, escolhemos um tipo de falha específica, que é o desbalanceamento. Utilizando dados de uma turbina eólica simulada com a seguinte especificação. Utilizamos em 3 condições de vento. Então, ventos a 7 metros por segundo, ventos a 10,5 metros por segundo e a ventos a 14 metros por segundo para alimentação da inteligência artificial. E depois da aquisição desses dados e antes do treinamento do PCA, é necessário fazer um pré-processamento de dados. Uma vez que o dado em si bruto é muito difícil identificar um padrão, tanto anômalo quanto um padrão normal. É muito difícil distinguir esses dois lados. Para isso a gente usa uma ferramenta chamada FFT, transformada rápida de Fourier, em que você transporta a dimensão do tempo para as dimensões de frequência, sendo mais fácil identificar uma frequência natural, uma frequência anômala. E depois do processamento de dados, a máquina foi submetida ao PCA, na análise dos principais componentes. Nessa etapa, a gente pega os dados, a gente tem uma dimensão, uma X dimensões, e tenta diminuir ela na tentativa de buscar as principais componentes que afetam o sistema, sendo excluídos de forma matemática alguns critérios que não interferem no desempenho da máquina. Para isso foi utilizada um programa em Python, em que gera esses PCs, esses principais componentes, transforma em números que não necessariamente têm um significado físico, mas que fazem sentido estatisticamente para a análise das falhas. Nessa pesquisa, escolhemos um tipo específico de falha para ser analisada, o desbalanceamento. Pegamos dados de uma turbina eólica simulada com as seguintes especificações, e em condições diferentes. Então, em condições de vento a 7 metros por segundo, 10,5 metros por segundo, 14 metros por segundo e turbulências a 12, 14 e 16%. E logo após o treinamento do PCA, ela foi submetida a uma comparação a 27 condições diferentes de anomalia, sendo elas a 1% de perda de massa, 3% e 5%, em condições de vento de 7, 10,5 e 14 metros por segundo, além das turbulências já vistas também, de 12, 14 e 16%. E com os dados gerados dessa comparação, observa-se algumas dificuldades que a ferramenta teve. Sobretudo, sobre quando a máquina está em 7 metros por segundo e em turbulências de 12, 14 e inclusive de 16%, em que ela não conseguiu identificar falhas, estava com 1% de desbalanceamento e identificou algumas, poucas, com 3%. Apesar de 5% de desbalanceamento, ela identificou todas. Quando observa-se os falsos positivos, ou seja, a detecção de falhas, quando a máquina está em condições normais, observa-se uma pequena dificuldade em relação aos ventos de 14 metros por segundo, sobretudo em turbulências de 14%. E como métricas do desempenho da ferramenta foram analisadas a acurácia, precisão, recall, especificidade e F1 score do PCA, sendo alcançadas 84,98% de acurácia, 69,19% de precisão, recall de 81%, especificidade de 86,87%, um F1 score de 74,63%. A taxa de precisão de 69% é relativamente baixa, se deve ao fato de que, embora tenha uma condição satisfatória de detecção de falha, ou seja, um recall de 81%, ela identificou incorretamente cerca de 5 a 6 mil amostras de máquinas em condições normais, acusando como falha, principalmente relacionada ao vento de 14 metros por segundo e 14% de turbulência, mostrando que o método é muito sensível a condições de turbulência, principalmente ao de 14%, e em altas velocidades de vento. Por fim, quero agradecer a pró-reitorias de graduação e todos os institutos integram o programa unificado de bolsas, assim como também quero agradecer o Relab por disponibilizar os dados da turbina simulada. Muito obrigado.